pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e durante esta semana, pessoal, nós vamos estudar um pouquinho de estatística. É um assunto aí interessantíssimo e importantíssimo para você responder aí a sua atividade da semana 3 do seu PET volume 2. Pessoal, o que é estatística? Estatística, pessoal, é uma ciência exata que visa fornecer subsídios para coleta, organização, resumo, análise e apresentação de dados. Pessoal, quando você vai fazer uma pesquisa utilizando da estatística, nós precisamos entender os conceitos e os fundamentos. Primeiramente, população. Quando você vai fazer um estudo, pessoal, para coletar dados, organizar dados e apresentar os dados colhidos, a população é um conjunto de elementos a ser estudado. Exemplo, você quer fazer uma pesquisa numa cidade, então o número de pessoas daquela cidade é a população. Todos que pertencem àquela cidade é a população. Agora, nem todos vão responder à pesquisa. Você pode escolher alguns para responder esta pesquisa. As pessoas escolhidas vão ser chamadas de amostras. Então, a amostra é parte representativa de uma população. Então, aquela parte vai representar todo o conjunto de pessoas da cidade, ok? Por exemplo, 300 dessas pessoas podem responder uma pesquisa representando uma cidade com uma população maior, ok? Muito bem. Pessoal, quando se fala ainda em estatística, nós temos que entender as medidas de tendência central. Nós vamos estudar algumas delas aqui. A primeira é a média aritmética. Pessoal, a média aritmética é o somatório dos valores dos elementos dividido pelo número de elementos. É a mais utilizada, pessoal, e a mais popular. Por exemplo, dei a média aritmética da série 5, 10 e 6. Então eu tenho 3 valores ali. Se eu quero a média daqueles 3 valores, eu vou somar os 3 valores e vou dividir por 3, porque são 3 valores. Então nós temos 5 mais 10 mais 6 dividido por 3, pessoal. O resultado disso daí vai dar 7. A média aritmética é representada por MA, ok? Média aritmética ponderada, pessoal, é o somatório dos valores dos elementos multiplicado pelos seus respectivos pesos dividido pela soma dos pesos atribuídos. Por exemplo, nós temos ali a mesma série, 5, 10 e 6, mas nós sabemos que temos o peso 2, 3 e 4. O primeiro valor ele tem peso 2, significa que ele vai aparecer 2 vezes. O segundo valor, que é 10, tem peso 3, então significa que ele vai aparecer 3 vezes. O terceiro valor, que é 6, tem peso 4, ele vai aparecer 4 vezes. Então, como é que a gente resolve a média aritmética ponderada? A gente multiplica os valores pelos seus pesos, então 5 vezes 2, mais 10 vezes 3, mais 6 vezes 4. E divide pela soma dos pesos, pessoal. Então, os pesos é 2, porque apareceu o 5 2 vezes, 3, porque apareceu o 10 3 vezes, e 4, porque apareceu o 6 4 vezes. Então, 2 mais 3 mais 4. Resolvendo isso daqui, pessoal, nós vamos achar que a média ponderada é 7,11, ou se você quiser arredondar, 7,1, ok? Moda. Pessoal, a moda é o valor de maior frequência em uma série de dados, ou seja, é aquele que mais se repete. Por exemplo, temos ali uma série 5, 5, 6, 7, 8. Dê a moda. Qual é a moda, pessoal? A moda é o número que mais vezes aparece, e naquele caso ali é o 5. Então nós podemos falar que moda é igual a 5, representado aí pela letra MO, ok? Agora nós vamos entender um pouquinho da mediana, porque a mediana se divide em 2 partes. Vamos entender aí, olha aí. Pessoal, o que é mediana? Mediana é o valor central de um conjunto de elementos ordenados em forma crescente ou decrescente. Exemplo, eu tenho ali 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9, 10, 15. Eu tenho ali um total de elementos ordenados em ordem crescente. O elemento central, aquele que divide todos os elementos em 2 séries iguais, é o 8, ou seja, antes do 8 eu tenho 4 elementos, depois do 8 eu tenho 4 elementos. Então, ele é o elemento central desta série. Então, ele é chamado de mediana. Pessoal, no cálculo da mediana, nós temos que levar em consideração 2 casos. Quais são eles? Primeiro, mediana de quantitativo par. Pessoal, observe os dados e dê a mediana. Eu tenho ali os dados, ó, 2, 3, 10, 6, 1, 1, 3, 7, 4 e 4. Pessoal, se você contar a quantidade de elementos aí, vocês vão ver que tem 10 elementos.
como é que eu vou resolver a mediana desses 10 elementos? Primeira coisa que eu vou ter que fazer, pessoal, é colocar os elementos na ordem crescente ou decrescente, tá vendo? Ó, nós vamos colocar na ordem crescente ou decrescente. Então eu vou colocar aqui, ó, nós vamos ter 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 10. Eu peguei todos aqueles elementos e coloquei numa ordem crescente. O que eu vou fazer para resolver a mediana, pessoal? Eu vou começar do primeiro elemento e começar do último e vou eliminando eles, ó. Vou eliminar o 1 e o 10, certo? Vou eliminar o 1 novamente e o 7. Vou eliminar novamente o 2 e o 6. Vou eliminar novamente o 3 e o 4. Pessoal, aqui no meio vai sobrar ou 2 ou 1 elemento. Se sobrou 2 elementos, você não corta. O que você vai fazer? Você vai pegar ali 2 elementos e você vai somar eles, certo? Então você vai pegar ali o 3 e o 4, você vai somar ele e dividir por 2. Então 3 mais 4, pessoal, é igual a 7. 7 dividido por 2, nós vamos ter um resultado de 3,5. Então para este caso, a mediana é 3,5. É assim que se resolve a mediana de um quantitativo par. Agora veja aqui o outro detalhe. Nós vamos ver a mediana para quantitativo ímpar. Pessoal, presta atenção comigo. Nós temos ali, observe os dados e dê a mediana. 2, 3, 10, 6, 1, 1, 3, 7, 4. Se eu contar novamente ali, pessoal, os elementos, nós vamos ter 9 elementos, certo? Pronto, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu sempre coloco na ordem crescente, então você também pode fazer na ordem crescente ou não, ou você pode colocar na ordem decrescente, a escolha é sua. Então vamos colocar na ordem crescente ali. Colocando na ordem crescente, pessoal, eu vou ter o seguinte: 1, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 10. Pronto, nós temos ali 9 elementos. Assim como o outro, nós vamos fazer o que? Nós vamos eliminar o primeiro e o último, do início e um do fim. 3 e 6. Está vendo que está sobrando 3 elementos? Se sobrar 3 elementos, pode cortar mais um, porque só pode sobrar um ou dois. Pronto. Agora nós cortamos, o que aconteceu? Sobrou apenas um elemento. Quando sobra apenas um elemento, ele é a mediana, pessoal. Pronto, está aí a mediana para essa questão. Quando é número ímpar, é o número central. Quando é o número par, nós vamos somar ali os dois centrais e dividir por 2. Certo? Simples assim. Agora que você já sabe de tudo isso, volte lá para o seu pet, pega lá a atividade da semana 2 e vá responder. Eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões, ok? Então coloque aí nos comentários se você teve dificuldade ou não, e também não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, também não sai daí sem se inscrever, tá ok? Então até a próxima aula, fique com Deus, tchau!